Prezado bebê, prezada mãe, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Lembra que um homem chamado Estevão, que era diácono, estava para ser julgado e condenado? Hoje aconteceu a condenação dele. Ele reclama que os judeus tinham cabeça dura, que resistiam ao Espírito Santo, que mataram os profetas e acabaram matando o próprio Jesus. Estevão reclama que eles não obedeceram à lei que receberam por meio de anjos. E sabe o que eles fazem? Eles ficam com tanta raiva que tampam os ouvidos porque não querem ouvir Estevão falar. E arrastam Estevão para fora da cidade. E lá começam a atirar pedras nele. E sabe quem segura a roupa de Estevão enquanto ele é apedrejado? Um jovem chamado Saulo. Quem é esse jovem? Esse jovem, por enquanto, é mau. Mas daqui a pouco ele vai se converter e vai se transformar em São Paulo apóstolo. Naquele momento, ele está concordando com a morte de Estevão. Mas depois ele vai se tornar um grande santo, porque Estevão vai rezar por ele. E a morte de Estevão vai servir para a conversão de Saulo, que vai se tornar Paulo. Enquanto Estevão está para morrer, ele imita Jesus. Ele diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Algo semelhante Jesus tinha dito na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E depois, quando ele está bem perto de morrer, ele diz: Senhor, não os condeneis por este pecado. Jesus, quando estava pregado na cruz, disse: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Assim, a vida de Estevão é semelhante à vida de Jesus. Nós, que somos seguidores de Jesus, temos que sofrer e morrer com ele e com ele, para depois participarmos da nossa glória. Pode parecer que o nosso sofrimento, a nossa morte, tenha sido inútil, mas não. Foi graças a Estevão que Saulo se converteu e se tornou o grande São Paulo. O Evangelho hoje fala da continuação do sermão de Jesus dentro daquela sinagoga, daquela igreja de Cafarnaum. Jesus está falando sobre o pão, mas não um pão qualquer que eles comeram no deserto. Está falando de um pão que a gente come e permanece para sempre. Não é um pão que estraga. E este pão, quem vai dar é o Filho do Homem, Jesus, porque o Pai o marcou com o seu selo. O selo é o Espírito Santo. Aí os judeus perguntam: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Jesus já fez um milagre no deserto de multiplicar os pães, mas parece que não é suficiente. Eles querem um milagre maior, para que eles acreditem que Jesus vai dar esse pão que não se estraga, que permanece para sempre. Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto. O maná era um pão que Deus dava para os israelitas no deserto, para eles se alimentarem durante a viagem. Conforme está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. Mas Jesus diz que o pão do céu, na verdade, não foi Moisés que deu para eles. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai que vos dá. O pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então Jesus está falando de um novo pão, diferente do maná que os israelitas comeram no deserto. O maná eles podiam comer, mas não podiam guardar muito tempo, senão ele estragava. Jesus está oferecendo um pão que dura para sempre, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E os judeus, então, sem entender, pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Se tu nos deste um pão lá no deserto, se nos multiplicaste para alimentar uma multidão de 5.000 homens, agora queres oferecer um pão maior? Dá-nos sempre deste pão. Aí Jesus vai dizer que pão é este: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O pão que Jesus quer oferecer é Ele próprio. O corpo dele é escondido debaixo da aparência do pão.
E quem comer deste pão, quem comungar, viverá para sempre. Pode ser até que a gente morra, mas no último dia a gente vai ressuscitar com um corpo glorioso semelhante ao dele. Por isso, ele é o pão da vida. É o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Se a senhora for batizada, queira também receber deste pão, queira também comungar, para ter a vida eterna. Este é o desejo de Jesus. Que Maria Santíssima, que nos trouxe o pão da vida, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa mãe.